9 anos após a abertura do inquérito, o Ministério Público concluiu o processo Tutti Frutti e acusou 60 arguidos. O caso investiga desde 2016 a política autárquica de Lisboa e na lista de acusados encontram-se vários dirigentes, sobretudo social-democratas. Entre eles estão o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton, o ainda deputado do PSD, Carlos Eduardo Reis, e o ex-deputado Sérgio Azevedo. Sérgio Azevedo destaca-se porque é acusado de um total de 51 crimes, 37 em coautoria com Carlos Eduardo Reis. Segundo a acusação, uma das pessoas a que Carlos Eduardo Reis e Sérgio Azevedo recorreram de forma frequente para levarem a cabo esquemas de influência nas juntas e na Câmara Municipal de Lisboa foi Luís Newton, que já suspendeu o mandato de deputado do PSD, mas mantém o cargo de presidente da Junta de Freguesia da Estrela e o cargo de líder da Conselhia do Partido Social Democrata. Uma dessas manobras ocorreu em 2014, à altura em que Sérgio Azevedo abordou Luís Newton, com o intuito de garantir que a manutenção dos espaços verdes da freguesia de Estrela fossem assegurados pela Ambigold, empresa de Carlos Eduardo Reis, que faturou mais de 800 mil euros em contratos públicos. Nessa conversa, Sérgio Azevedo combinou com Luís Newton que, em vez de lançar um concurso público, contratasse a empresa de Carlos Eduardo Reis por ajuste direto. Como contrapartida, o atual deputado social-democrata entregaria a Newton 1.000 euros todos os meses em numerário durante a duração do contrato. Já Azevedo, pela angariação, recebeu uma comissão num total de 5.500 euros. Ora, na lista de crimes há corrupção passiva e ativa, branqueamento, prevaricação, tráfico de influência, falsificação de documento e burla qualificada. E o Ministério Público calcula que ganhou indevidamente 124 mil euros, 57 mil em dinheiro. O resto foi recebido na forma de um Mercedes e de um Fiat 500. A operação começou com uma denúncia anónima em 2015 que levou meses a ser analisada pelo Ministério Público. Depois, bastou um telefone fixo sob escuta para que fosse possível investigar conluios entre PSD e PS, financiamento partidário, esquemas com cotas de militantes, assessorias fantasma, pagas com dinheiro público e adjudicação ilegítima a empresas. O caso envolveu também elementos do Partido Socialista, com Fernando Medina e Eduardo Cordeiro a serem ilibados após vários anos sob suspeita. Há ainda acusados do PS, mas o aparelho do PSD em Lisboa é responsável por grande parte dos 461 crimes imputados pela Justiça. Entre tantos arguidos, Sérgio Azevedo, de 43 anos, é o mais visado pelos procuradores. É considerado um pivô nos alegados planos elaborados com autarcas do PSD e do PS em Lisboa. Ao ex-deputado social-democrata é atribuída uma responsabilidade maior nos esquemas de controle das listas autárquicas, de composição de gabinetes ou na adjudicação de contratos e avanças. E é por isso o escolhido para a figura da semana. E vamos ao nosso pódio de sons para ficarmos a conhecer um pouco melhor Sérgio Azevedo, sobretudo no tempo em que foi deputado. Eleito em 2011, na maioria absoluta da coligação PSD-CDS, cedo ganhou protagonismo no grupo parlamentar, liderado pelo atual primeiro-ministro, Luís Montenegro. Em 2012, é escolhido para relator da Comissão Parlamentar de Inquérito às Parcerias Público-Privadas e fica conhecido por enviar o relatório para o Ministério Público. Como relator, considero que mesmo que não existissem pedidos das autoridades, nem fosse comum este envio, este relatório, depois de aprovado em comissão, indicia aspectos que carecem de esclarecimento para a tranquilidade dos envolvidos, mas acima de tudo, dos portugueses. Na época, responsabilizou os políticos envolvidos nas PPP, nomeadamente os governantes do executivo de José Sócrates. E em 2014 lançou um livro sobre o tema, no qual prometia contar toda a verdade sobre as parcerias público-privadas rodoviárias e ferroviárias. No Parlamento, sentado na primeira fila, fez diversas intervenções, por exemplo, e curiosamente, sobre transparência e ética na política. Acreditam mesmo os senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP que a transparência é uma questão formal? Acreditam, vossas excelências, que a seriedade se decreta? Nós, pelo contrário, acreditamos que a ética na política não reside apenas na lei. A ética na política reside sobretudo em quem exerce o seu mandato e na responsabilidade que essa pessoa atribui à confiança que lhe foi conferida pelo voto.
Face ao que agora conhecemos, bem podemos dizer, bem prega São Tomás, a preleção é bonita, mas sobre a transparência e ética, Sérgio Azevedo terá dificuldade em dar lições. Em 2016, quando o PSD estava na oposição, Sérgio Azevedo era vice-presidente do grupo parlamentar, tal como Hugo Soares, o líder da bancada, era Luís Montenegro. António Costa tinha chegado ao poder com o apoio parlamentar da Geringonça há um ano e discutiam-se as grandes opções do plano. Sentado a 2 lugares de Pedro Passos Coelho e ao lado de Hugo Soares, Sérgio Azevedo inquiria o Ministro das Finanças, Mário Centeno. Há 2 ilações que podemos tirar até agora deste debate. A primeira, Sr. Ministro das Finanças, é que o senhor aprendeu bem a lição com o Sr. Primeiro-Ministro, pois não responde a uma única questão que a minha bancada coloca a Vossa Excelência. E a segunda é a vossa narrativa, bem ensinada, diga-se, em continuar a atirar para cima de um governo que já não governa as responsabilidades dos vossos falhanços. Foi ganhando destaque, considerado capaz da retórica parlamentar e ficando com alguns dossiês importantes. Um deles foi a polémica criação do Conselho Geral Independente na RTP. Não são os trabalhadores da RTP que estão entre a espada e a parede, Sra. Deputada. Quem está entre a espada e a parede é o Bloco de Esquerda, que ontem na comissão ao Presidente da RTP diz que concorda com o princípio da criação de um Conselho Geral Independente e hoje vem ao plenário dizer que a administração da RTP se prepara para uma afronta aos trabalhadores e para prejudicar os trabalhadores. Quem está entre a espada e a parede são os senhores. Ocupou-se da RTP no Parlamento, mas foi no antigo canal de notícias TVI 24 que foi comentador. E no pódio de sons deveriam caber algumas das escutas de Sérgio Azevedo, apanhadas na Operação Tutti Frutti, escutas que provam o conluio para, valendo-se dos respectivos cargos, satisfazer interesses de natureza privada, como escreve o Ministério Público na acusação. Ora, uma dessas escutas é de 2017, quando José Eduardo Martins ia ser o candidato à liderança da Assembleia Municipal, por ter sido o primeiro deputado municipal eleito. Mas Sérgio Azevedo com Luís Newton associaram-se para apresentar outra lista com o objetivo de manter o controle das nomeações para os lugares de assessores. Uma dessas conversas telefónicas interceptadas pela investigação prova a intenção dos participantes. Sérgio Azevedo liga a Carlos Eduardo Reis e diz-lhe: "Mas tu achas que eu vou dar um gabinete para o gajo gerir e meter quem quer e a gente não controla nada? Tu és doido? Oh, Carlos, é que o gabinete, sabes quanto tem de orçamento por mês? O gabinete tem 12.000 euros de orçamento por mês. Tu podes contratar gajos com requisições à Câmara ilimitadas. E tu achas que eu vou pôr ali um gabinete para o Zé Eduardo? Oh, Reis, só se fosse maluco." Isto é uma bela interpretação do nosso camarada João Miguel Santos, não é a escuta em si. Bom, o problema foi resolvido com a eleição de Luís Newton para a liderança do grupo do PSD na Assembleia Municipal e os cargos ficaram ao dispor do grupo que geria essas avanças. A importância da Assembleia Municipal era, por isso, fundamental. A gente tem de garantir uma coisa, que é a Assembleia Municipal. Se a gente controlar a Assembleia Municipal, a gente controla tudo. Até a mãe e irmão de Sérgio Azevedo foram contratados para juntas de freguesia do PSD. E por falar em família, vamos ao segmento De Onde Vem. Nasceu em Lisboa a 30 de outubro de 1981, cedo entrou na política na escola secundária de Miraflores, foi presidente da Associação de Estudantes, era muito popular no liceu e no SPOR Algés e Dá Fundo, novo chegou a vice-presidente da JSD e depois a presidente. Dentro e fora do partido, foi sempre conhecido por Serginho. Formou-se em Direito e em 2013 chegou a ser eleito deputado municipal. Foi no Parlamento que Sérgio Azevedo se tornou conhecido, mas a sábado recorda que, ainda antes de deixar a Assembleia da República, foi um dos nomes envolvidos na conhecida troca de e-mails de Pedro Guerra, antigo comentador da Benfica TV. Foi Nuno Saraiva, que era diretor de comunicação na altura do ex-presidente do Sporting, Bruno Carvalho, que o denunciou no canal de televisão leonino. A alegação era de que Sérgio Azevedo reencaminhava documentos internos dos trabalhos parlamentares e municipais a Pedro Guerra. Sérgio Azevedo era deputado à Assembleia Municipal também, de Lisboa. E o que é que fez Sérgio Azevedo? Enfim, enviou a posição da Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, à época, sobre esta proposta de isenção de taxas ao Benfica. Era Helena Roseta, na altura, a Presidente da Assembleia Municipal. É suposto ser uma troca de correspondência confidencial com, enfim, os vereadores.
e com os deputados municipais, melhor dizendo, e nesse e-mail que Sérgio Azevedo reencaminha para Pedro Guerra, esse e-mail enviado pelo Helena Roseta, a posição dela basicamente é de ser contra a atribuição de isenções de taxas municipais ao Sport Lisboa e Benfica. Benfiquista ferranho e pai de 2 filhos, esteve ligado ao teatro na companhia neoclássica de teatro comediante, da qual detinha, aliás, 80%. Ainda tentou uma carreira de produtor cultural e, em 2005, conseguiu, depois de 2 décadas afastado do teatro, levar à cena Nicolau Breiner na peça Esta Noite Choveu Prata, no Centro Olga de Cadaval, em Sintra. Em 2016, começou o doutoramento em Direito e Segurança na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Agora está a exercer advocacia no escritório de advogados do social-democrata Luís Nobre. E desta vez foi mesmo missão impossível encontrar um amigo disponível para depor a favor de Sérgio Azevedo. Assim sendo, a Raquel Abcacis recorreu a alguém que conhece bem o nosso protagonista. Vítor Matos, jornalista que pela primeira vez levantou o véu sobre este caso Tutti Frutti, na altura, no site aqui mesmo do Observador. Vamos lá ouvir essa pergunta da Raquel. Boa tarde, Vítor Matos. Tu foste o homem, o jornalista em Portugal que primeiro descobriu o caso Tutti Frutti. Sabes bem quem é o nosso personagem da semana. Conta-nos um episódio que acho que demonstra quem é Sérgio Azevedo. E agora, o futuro, Raquel? Não vamos ouvir o futuro. Vamos ouvir a resposta do Vítor Matos a esta pergunta da Raquel Abcacis. Sérgio Azevedo é uma figura interessante, porque para além de controlar o núcleo ocidental do PSD de Lisboa, com todas as manobras de caciquismo que se percebeu agora claramente no processo, ele é o responsável pela candidatura do André Ventura a Loures. Foi com ele que André Ventura foi ter a manifestar-lhe as ambições autárquicas que tinha. Na altura estava interessado na Câmara de Sintra. E o Sérgio Azevedo, percebendo o mediatismo dele, eu penso que ele estava na direção da Distrital, fez lobby, fez força para ele ir para concorrer à Câmara de Sintra, o que não conseguiu, e também em Odivelas. Em Odivelas também foi recursado. Mas conseguiu que ele fosse a Loures. E, parecendo que não, foi ele o responsável e não Pedro Passos Coelho, como às vezes se diz, que inventou André Ventura. Não, foi Sérgio Azevedo, mais conhecido por Serginho nos tempos da JSD, que foi buscar o seu amigo André Ventura, que tinha sido das suas direções da JSD distrital em Lisboa, que o foi buscar e criou este monstro que agora impede o PSD de ter maiorias. E agora sim, Raquel, o futuro, que futuro? O Vítor Matos não sabe, mas tem um palpite. E agora, o que é que achas que vai ser o seu futuro? O futuro de Sérgio Azevedo, a justiça é que o decidirá. Agora, para a política, acabou. Aliás, ele já percebendo o que vinha aí, já se tinha afastado há algum tempo e já estava completamente fora. E, portanto, agora não sei o que é que a justiça vai decidir, mas, enfim, aconteça o que acontecer, vai ter que recomeçar a vida do zero, penso eu. Não será um futuro luminoso? É o que antevê o Vítor Matos, jornalista que no Observador primeiro escreveu sobre estas ligações perigosas no PSD Lisboa. E terminamos a figura da semana sempre com algumas perguntas sobre o futuro. Com 60 arguídos e 11 mil páginas, o julgamento da Operação Tutti Frutti vai ser com certeza longo. Apesar das escutas em que Sérgio Azevedo está envolvido, não podemos esquecer que todos são inocentes até prova em contrário. E durante o julgamento, será que Sérgio Azevedo irá envolver outras pessoas? Será que faltam ainda dirigentes que podem estar envolvidos no caso, mas dos quais não haja escutas? Fica a dúvida. E se for condenado pelos 51 crimes de que é acusado, será que cumpre pena efetiva? Está afastado da política e assim se irá manter pelo menos durante uns tempos, mas será que é para sempre? Ou a vida dá muitas voltas e Sérgio Azevedo, que ainda está nos 40, terá a ambição de regressar à política ativa? Ficam as perguntas no ar sobre a figura da semana. Nesta semana foi Sérgio Azevedo, na próxima sexta-feira, uma nova cara, um novo protagonista.